Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça do Senhor, está tudo bem. E eu espero que contigo e a tua família também estejam, tá? Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade, não é, às parábolas de Jesus. Hoje com a parábola da a figueira, que você que está chegando aqui, bem-vindo. Na playlist do canal você vai ver páginas com assuntos diversos, inclusive páginas com estas parábolas, tá? Então, sem mais demora, vamos aqui. Você que está chegando aqui, eu costumo ler os estudos que eu faço, tá? Havendo necessidade, eu dou uma paradinha. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O anjo do Senhor está acampando ao nosso redor, nos livrando de toda ação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viu? Aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, viu? E nos livra de todo o mal. Aleluia, aleluia. Neste capítulo 24, que é onde nós vamos ver a parábola, Jesus trata em sua maior parte da sua segunda vinda. Ele sabia que sua morte ocorreria dentro de 3 dias, e sabendo que os discípulos ficariam com medo, continua explicando que eles ainda veriam suas esperanças realizadas de maneira que jamais imaginaram. Ele inicia com os discípulos aproximando-se de Jesus na saída do templo e lhe mostrando aquela beleza, né, daquela construção maravilhosa do templo, né? E Jesus lhes fala: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram-se a ele em particular e lhes fazem 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? O fim dos tempos, né? Nos versículos de 4 a 14, o Senhor Jesus, ele dá um resumo de tudo o que iria acontecer até o fim. Ele inicia dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Eu creio que esses muitos são aqueles que não estão alicerçados na palavra. Porque Jesus falou: se possível, enganaria até os escolhidos. E continua falando: vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Não vos perturbeis. Olha aqui de novo. Primeiro, acautelai-vos. Agora, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Desde o princípio que tem guerras e rumores de guerra, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essas coisas, tudo isso que nós estamos vendo, aleluia, esse momento dessa pandemia que ela insiste em ficar, tudo isso, Jesus Cristo diz: não vos perturbeis. Essas coisas são o princípio das dores. Sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Não premedite como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Gente, os 3 primeiros séculos que depois de Jesus, né, houve uma perseguição tremenda à igreja, né? A começar de Nero, e ela foi até aquela coisa terrível, até o
o início do quarto século, né, que foi quando Constantino se converteu, segundo ele, se converteu ao cristianismo, né? Então, houve uma paz temporária ali, né? Como ele era cristão, ele fez coisas erradas. Não vou entrar nesses detalhes, não, porque ele decretou que todo mundo agora, a religião oficial era o catolicismo e todo mundo era para ser católico, né? Quer dizer, não é dessa maneira. A Bíblia diz não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, não vou entrar nesse detalhe, tá? O que eu estou falando aqui é acerca da perseguição. A perseguição, ela nunca parou. Ela tem momentos de calmaria, né? Ainda hoje, nós temos conhecimentos de pastores, missionários, padres, né? Que são perseguidos e são mortos nos países onde o cristianismo não é permitido exercer, né? Muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. Falsos profetas, sempre teve falsos profetas. Ele disse aí, olha, isso aí é só o princípio das dores, né? Falsos profetas, traição, engano, né? Aí ele diz assim, olha, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui ele fez um resumo até o versículo 14, de tudo que ia acontecer desde aquela época dele até os dias de hoje e mais para frente, né? De homens íntegros de Deus, pessoas íntegras que viajam pelo mundo afora aí e tem o conhecimento e traz para a gente, né? A internet, né? A mídia, ela está se expandindo muito, né? Então, as nações já estão sendo alcançadas pelo Evangelho. E continua, né? Depois deste resumo, ele retorna para o início da conversa com mais particularidade e prediz o destino de Israel. As guerras e distúrbios que haviam de seguir imediatamente não eram o fim. 40 anos depois daquela conversa, né? Em 70 depois de Cristo, a primeira pergunta que eles fizeram se cumpriu literalmente o que Jesus falou no versículo 2. Ele tinha falado acerca da destruição do templo. Os discípulos haviam perguntado, quando serão estas coisas? Porque ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, né? Seu cumprimento foi às mãos do general e futuro imperador romano Titus Flávio, em 70 depois de Cristo, abafando a revolta judaica, onde morreram, gente, foi muito judeu que morreu ali, mais de 1 milhão de judeus, destruíram o templo e a cidade, e aconteceu a dispersão dos judeus. Eles foram espalhados pelas nações, pelo mundo inteiro, até o final da Segunda Guerra, né? Foi em 1948, quando houve o retorno, né, para Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Nesta guerra, que foi no Holocausto, né, foi o Holocausto que aconteceu, gente, foram 6 milhões de judeus que foram massacrados, que foram mortos ali, por homens maus, por homens perversos, né? Essa observação aqui que eu copiei aqui para vocês, Carlos Aranha presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a partição da Palestina em 1947, que culminou na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Carlos Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Em 1918,
ele foi homenageado por israelenses. Quem eram os sionistas? O sionismo foi a principal força por trás da criação do Estado de Israel, idealizado e divulgado pelo jornalista e escritor austro-húngaro. O nome dele, eu não sei se eu vou saber ler, viu? Theodor Herzl. Era um movimento político, né, o sionismo, que defendia o direito dos judeus de terem a sua pátria em Israel. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Aleluia! A grande tribulação, segundo o parecer de muitos expositores, seguirá a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja na primeira fase da segunda vinda de Jesus. Haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O período da tribulação é relacionado imediatamente com o povo judaico, a Palestina, o aparecimento do anticristo, mas todas as nações, todo o mundo será afetado. O inimigo, ele quer a todo custo destruir Israel, não é? Então, essa vai ser a última batalha, né? A batalha do Armagedon, né? Que vai acontecer. A abominação de desolação, predita por Daniel, é mencionada 4 vezes no livro dele. Estas passagens se referem à profanação do santuário, né? Lá no templo, à cessação dos sacrifícios e ao estabelecimento de uma abominação, seria um ídolo, no lugar do sacrifício. Veja só, 10 anos depois da morte de Cristo, 10 anos depois que Jesus havia sido morto, né, ressuscitou e voltou para o Pai, o imperador romano Calígula, ele decretou que a sua estátua fosse colocada lá no Templo de Jerusalém para ser reverenciada. Profecia de dupla realização. Ocorreu antes da destruição de Jerusalém, certo? Que foi no ano 70, a destruição. E ocorrerá no segundo período da grande tribulação, quando o diabo vier com toda a força, a besta, o falso profeta, o anticristo, tudo vão agir, trabalhar para a destruição do povo de Deus, né? A igreja saberá quem é o anticristo. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. A apostasia é negar a fé, é desvio da fé, né? Afastamento definitivo e deliberado da fé. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, né? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Nesse período acontecerá o arrebatamento, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Terceiro, que sinal haverá do fim do mundo? A volta de Jesus Cristo.
A volta do Rei dos Reis será em glória, como um relâmpago, todo olho verá. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, da mesma maneira que os urubus descem dos céus para imediatamente removerem tudo o que é morto e corrupto, não é? A carne morta, ela vai apodrecer, não é? Assim também, os anjos de Deus, na segunda fase da segunda vinda, separarão os maus e os corruptos, os espiritualmente mortos, acompanhada de sinais e juízos de Deus. O sol e a lua não darão a sua luz. As estrelas do céu, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Aleluia, aleluia. Então aparecerá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, todos que têm vida em Cristo, desde os quatro ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Vocês lembram da parábola do trigo e do joio? Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, quando Jesus Cristo explicou para os discípulos o significado daquela parábola. É quando Jesus Cristo conta a parábola da figueira, para fazer os discípulos compreenderem melhor acerca do que ele estava anunciando, os eventos que ocorreriam antes, durante e ao final da grande tribulação. A parábola da figueira, assim como brotar das folhas da figueira, anunciam a vinda da primavera. Assim, estes sinais simbolizam eventos que ocorrerão durante a tribulação e anunciarão a vinda de Jesus Cristo. Aleluia, em glória. Aleluia, aleluia. O principal sinal é a abominação da desolação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação, examinando as Escrituras, verão todas estas coisas e saberão que o Senhor está próximo às portas. E assim também nós, quando virmos acontecerem estas coisas, devemos saber que o reino de Deus está próximo. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo disse, não passará esta geração. Devemos lembrar que os três evangelistas, além de Mateus, Marcos e Lucas, eles registram esse mesmo discurso. E por isso, no mesmo contexto que a história recorda que a igreja em Jerusalém assim interpretou a profecia e, obedecendo o mandado do Senhor para que saísse da cidade, salvou-se da destruição de Jerusalém. Os judeus convertidos e a igreja do Senhor, de modo geral, ela escapou, porque ela sabia desse acontecimento. Os judeus, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, eles não creram, eles não aceitaram. Então, todos morreram ali no ano 70 depois de Cristo. Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram quais? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. É do maior interesse de Jesus Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará pelo mundo. Aleluia! Nos últimos dias. Olha, gente, nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo muita coisa acontecendo. Tem hora que a gente diz assim, o que é que está faltando acontecer? O anticristo ser revelado, porque a gente vai dizer, é esse, né? E já tem muitas histórias por aí a respeito, acerca dele, né?
Não foi nos dito o dia nem a hora da sua volta, mas ele nos assegurou que virá e que a sua vinda pode estar muito próxima. Para ilustrar esses eventos, ele cita 3 categorias de pessoas. Nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eram atividades normais da rotina daquele povo, né? Certamente nós cremos que Noé avisou, assim como a igreja hoje está avisando. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Se arrependa, confesse seus pecados, peça perdão a Deus, mas o povo não está nem aí. Muitos, não é? Aleluia. Sábios e entendidos são aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oséias capítulo 14, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Mas a maioria não vai dar ouvidos. E ele disse que o juízo virá inesperadamente. Devemos estar sempre apercebidos. As vítimas do dilúvio representando os incrédulos da tribulação. Noé representando os cristãos da tribulação. Por causa dos finais do tempo do fim, os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor e estarão preparados e serão salvos. A volta de Cristo para eles ocorre no tempo previsto. Ele citou no versículo 27, não é? E os discípulos de Jesus representam os cristãos dos nossos dias antes da tribulação, que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu. Aleluia, aleluia. Nós estamos esperando, mas nós não sabemos a volta. É necessário a gente estar preparados, né? Aleluia. Ele disse, será levado um e deixado o outro. Provavelmente, referem-se aos santificados na palavra, né? Tirados dentre os que não creram. E Cristo declara que a sua volta, ela ocorrerá inesperadamente. Jesus assemelha os discípulos não com Noé, mas com o povo do dilúvio que não perceberam. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Devemos, portanto, vigiar todo o tempo, aplicar os ensinamentos do Senhor. Aleluia, aleluia, que estão contidos aqui na palavra do Senhor. Aleluia, a fim de estarmos prontos para irmos a qualquer momento. Um número suficiente de sinais já se cumpriram e outros estão visíveis aos nossos olhos, para que Cristo pudesse voltar hoje. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não passarão. Só as palavras de Deus são eternas. Essa declaração foi dita pelo Filho unigênito de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo, maravilhoso. Aleluia. Aleluia, maravilhoso nome, meu Pai. Mais uma parábola, mais um aprendizado. Estamos aqui diante de ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Ajuda-nos, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço ajuda-nos, Senhor, mas eu sei que todo o tempo o Senhor tem nos ajudado. De uma maneira ou de outra, o Senhor está falando para nós. Aleluia. Uma coisa nós precisamos, temos esta consciência, é termos esta certeza e pôr em prática. Vigiar, acautelar, para que ninguém nos engane. Daí a importância da gente conhecer a tua palavra, não é, meu Pai? Eu te apresento todas as famílias representadas aqui, que estão aqui ouvindo,
e os que ainda hão de ouvir, meu Pai. Aleluia. Que o teu Espírito Santo dê o entendimento a cada um, Senhor, o que cada um precisa fazer, se faz parte de um ministério, se é um pai, se é uma mãe, se é uma tia, se é uma avó, cada um faça o que tem de ser feito. Aleluia, aleluia. Vamos vigiar. Eu te peço pela nação brasileira. Meu Pai, eu te peço, Senhor, por todas as famílias que estão passando por esta enfermidade terrível que é o Covid. Aleluia. Minha família, muitos estão com esta enfermidade, mas eu creio em nome de Jesus, a tua mão está estendida e logo, logo, já estamos em contagem regressiva para tudo ficar bem. Aleluia. Para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.